Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai tocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Vinícius, que tem orgulho de sua humildade. Que beleza. Fala, galera, eu sou o Vini e tô aqui com a Leia, que descobriu que tem irmão mais velho por aí que só gosta de laranja. Pode direto, irmão, pode direto. A gente pode nem chupar uma laranja aqui gravando podcast mais. E aí, pessoal, eu sou a Leia, eu tô aqui com o Guto ai, gente, muito difícil as entradas pra mim quando é o livro, porque o livro é muito sério. Tô aqui com o Guto, que vai falar pra gente o panorama sobre este episódio de mais um capítulo do livro do Deus Pródigo. Muito bem. Esse livro que deixa a gente sem palavras muitas vezes, né? E a gente tá aqui em dezembro firme e forte com o Deus Pródigo, né? Se você achou que a gente não voltava a falar do Deus Pródigo, você se enganou, né? A gente tá aqui de novo, capítulo 5. Graças também ao João Marcos que lembrou, né? A gente, João Marcos não está no meio de nós nessa gravação. Tá lá dodói, já foi deitar já, né? Orem pelo João Marcos aí, tá com a gargantinha ruim lá. E a gente tá aqui para falar do Deus Pródigo, capítulo 5, o verdadeiro irmão mais velho. Você deve estar ouvindo minha filha gritando aí no fundo. Ela tá no horário dela dormir, são 10 horas da noite de uma quinta-feira. E minha filha não dormiu ainda, agora que eu percebi que tá tarde pra caramba, você não tá gritando. E a gente... Cara, isso só me motiva, né, muito, muito mesmo, a permanecer na minha condição, né, cara? Não isso é, só me motiva. Graças a Deus. Né? Falando nisso, hoje é 26 de novembro, quase 23 de novembro, e a gente precisa aqui fazer uma menção super honrosa de um acontecimento, de um feito que parou uma nação inteira no dia 23 de novembro do ano passado, e que foi o casamento da Leia. Verdade. Né? O casamento da Leia. Que bom, Leia. Parabéns pelo seu primeiro ano de casada. Parabéns. Obrigada. Não podia passar em branco sem a lembrança jamais. dessa pra data outros importante. 45 milhões aí também. Parabéns aí. Vocês ganharam um negócio aí que não vale nada nesse mesmo dia aí. Parabéns pra você estar bem aí, nação. Ah, meu Deus do céu, isso aí, gente. E para você que não conhece a série do Deus Pródigo, eu te convido a voltar aí 4 episódios para trás, não 4 episódios na ordem cronológica aqui do podcast. Então, nós temos 4 episódios especiais de um livro chamado Deus Pródigo, que é um livro que realmente vale a série, né? E eu convido você a ouvir. Desde o início do capítulo 1 lá, você vai gostar demais de tudo, né? Se você quiser ler esse livro também, a gente não tá ganhando nada, a gente só tá divulgando porque o livro é bom mesmo, né? Mas se você não quiser voltar lá, continua aí, talvez você não entenda tantas referências como a gente já falou aqui, né? Mas fica aí que vai ser massa demais ter você aqui, tá bom? E agora a gente vai pro nosso momento de salves e recados. Nos salves e recados desta semana, eu quero mandar um salve para Elizabeth Paulo, que é ouvinte assídua do podcast e que também está sempre divulgando a gente ali no seu Instagram. Na verdade, no Instagram do brechó dela, ela tem o perfil no Instagram chamado Biofashion Brechó e Prosa. Se você quiser comprar uma roupa bem legal ali, procura ela lá no Instagram, no perfil Biofashion. E também eu quero mandar um salve pro meu amigo Hugo Herzog, que elogiou o episódio do voto de cajado. Ele disse que é muito legal ouvir um podcast onde ele
consegue identificar ali, né, as referências, né? Ele conhece alguns nomes que a gente faz referência, a gente não falou o nome, mesmo eu tentando editar ali alguns nomes, o Herzog conseguiu identificar algumas figurinhas que a gente fala por alto ali no episódio do voto de cajado. Eu queria mandar esse salve pro Herzog. E também, galera, eu quero dizer para você que a gente vai ter sorteio de livro no podcast. Como a gente já vem falando algumas vezes nas redes sociais, o podcast está completando 5 anos de existência. Agora, no dia 30 de novembro. É aniversário que foi ao ar o primeiro episódio do podcast, né? O Reino de Deus é o Reino de Amigos. E aí, em comemoração ao nosso 5º aniversário, a gente vai fazer um sorteio de livro. E por que não a gente sortear o livro que a gente tanto vem falando esse ano, O Deus Pródigo. Então, fique atento ali no Instagram, que em breve a gente vai lançar o sorteio do livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller. E os recados de sempre, sigam a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, né? Segue a gente lá, dá um feedback pra gente do que você está achando dos episódios, né? O nosso pagamento é o seu like, é a sua mensagem, né? E você também pode ajudar a gente a crescer. Mande o link do podcast no WhatsApp, né? no Telegram, enfim, né? Nas redes sociais para alguém. Divulga a gente, ajude a gente a ficar conhecido, porque você ajuda demais no crescimento do podcast. Agora, aproveita esse episódio aí, que a gente se divertiu muito, foi muito legal fazer. E é isso aí, um forte abraço no seu coração. Muito bem, no capítulo 4 do Deus Pródigo, Tim Keller vai apontar para a gente que Jesus, na parábola, né, que nós estamos estudando, ele aponta para os 2 caminhos comuns que o mundo oferece na busca da felicidade, né? E o Tim Keller vai apontar, né, que vai falar que Jesus vai dizer que esses 2 caminhos estão errados. De quem são esses caminhos? É o caminho do irmão mais novo, pega suas trouxas, pega sua herança e vai embora, e o caminho do irmão mais velho, que não vai embora, fica, mas também já está com seu coração distante do Pai. E o Tim Keller vai apontar que as 2 posições estão erradas, tanto aquele que vai viver a sua vida segundo seu coração, tanto aquele que é moralista religioso, rancoroso, que vê Deus como alguém que só quer tarefas, uma obediência aparente, né? Os 2 estão errados. E aí Jesus, então, oferece uma abordagem totalmente diferente. Mas que abordagem será essa? É isso que nós vamos conversar neste episódio do podcast. Nós vamos estudar, nós vamos refletir aqui, conversar sobre o verdadeiro irmão mais velho. Léa e Vini, queria que vocês falassem um pouco aí da abordagem de Jesus para os fariseus, né? Porque o irmão mais velho da parábola, só rememorando aí o nosso ouvinte, o pano de fundo que tem ali, as pessoas que estão próximas de Jesus, eram os fariseus. E aí, esse irmão mais velho vai representar justamente essa galera. Eu queria que vocês falassem um pouco pra gente da abordagem, do tratamento de Jesus com o filho mais velho, né, com os fariseus da parábola aí. Então, cara, ó, assim, o que mais me chama a atenção nesse diálogo de Jesus, primeiro que Jesus tomava pancada dos fariseus o tempo inteiro, né? E existia uma dualidade no discurso já naquele tempo, que era o seguinte: os discípulos queriam que Jesus mandasse fogo do céu em algumas pessoas, né? João e Tiago mesmo chegam a dizer isso para Jesus, referente àqueles que negaram a pregação de Jesus, né? Os fariseus também batiam em Jesus. Então, ou seja, nós tínhamos alguns discípulos que queriam tacar fogo em todo mundo, e a gente tinha os fariseus que também eram ali
vamos dizer assim, violentos com o discurso e também com a prática, porque crucificaram Jesus depois. E em nenhum momento Jesus cede a nenhuma desse tipo de pressão, sabe? Ele trata os fariseus com bondade, com graça, e também trata os pecadores com graça e com bondade. A gente tem hoje, no nosso tempo, na nossa sociedade, a gente tem essa dualidade hoje, que alguns vão dizer que por conta da política vão chamar de polarização, eu prefiro chamar de dualidade, né? Esse discurso aí de diabo e Deus, de norte e sul, de pátria e comunismo, essas coisas todas. A gente tem duas classes de pessoas que uma querem tacar fogo na outra e a outra quer tacar fogo na uma, né? E Jesus, ele não cede esses desejos, essas pressões aí, ele trata todos com graça e com amor. Então isso me chama muito a atenção, porque assim, tem alguns que, para defender o discurso, né, para defender o pobre e o desvalido socialmente, se valem de um discurso agressivo contra aquele que domina. E o que domina, então, tenta se defender. Jesus não fez isso. Jesus não teve um discurso agressivo contra os fariseus e também não teve um discurso agressivo contra aqueles que pecavam. Se você for olhar na essência, os fariseus negavam a Jesus com sua conduta. Os pecadores também negavam a Jesus com sua conduta, de viver em função do pecado. Mas ele trata todos com graça e com misericórdia. Então isso, para mim, é o que me chama muito atenção. Isso que o Vini falou também tem muito a ver com o paralelo de como o pai aceita o filho, né? Quando ele volta, ele que vai ao encontro, né? A gente falou sobre isso no primeiro episódio. E aqui o Keller, ele fala assim, que não é o arrependimento do filho que comove o pai, né? Que traz o amor do pai. Mas exatamente o contrário. É a forma como esse pai recebe o filho que volta que constrange ele a ficar arrependido. E como o Vini estava falando, a forma como Jesus tratava tanto fariseus quanto os libertinos, os pecadores, né? Jesus tratava no mesmo pé de igualdade, com o mesmo amor. E era isso que constrangia. Eu acho que é isso que ainda deixava os fariseus com mais raiva, né? Pô, a gente bate no cara, a gente nega, a gente faz armadilha e o cara ainda continua tratando a gente de boa, né? Tratando a gente bem, com amor. Não sei vocês, mas isso traz um consolo no meu coração, porque, cara, às vezes a gente se sente trouxa por querer levar a sério essa parada de Jesus, né, essa obediência de amar, de perdoar, de servir, e muitas vezes a gente acaba de trouxa, porque as pessoas vão achar que isso é fraqueza, vão aproveitar e não estão nem aí, não vão mudar, você vai fazer, elas não vão mudar, e aí a gente pode se sentir trouxa. Mas você vê um Jesus que ele não mudava de acordo com que tratavam ele, né? Até mesmo os fariseus que bateram pra caramba nele, que se opuseram pra caramba, ele conta uma história dizendo que o amor de Deus estava ali ainda, chamando eles pro banquete do amor do Pai. E eu nunca tinha reparado como que Jesus se apresenta amoroso para ele, né? Eu via muito o Mateus 23, né? Ele chamando os fariseus de raça de víboras, né? De hipócritas. Mas o amor também chega junto quando precisa, né? Não passa a mão na cabeça só. Isso aí, né? Assim, Jesus também não fica só de amorzinho, mas também não fica sempre brigando, né? Ele tem o equilíbrio, que às vezes a gente não tem. Pois é, cara. Outra coisa interessante aqui é que o filho mais velho, comparado ao mais novo, ele tinha poucos pecados na lista de pecados, né? Lista de pecados entre aspas, assim. Mas ele estava perdido igual. Mas se você for olhar o mais novo, o que ele fez? Ele pegou, pediu a herança do pai, foi embora. O pai vivo, né? Pediu a herança do pai vivo, foi embora, gastou de maneira irresponsável, né? Segundo o filho mais velho, com as prostitutas e tarará taruru. Aí o filho mais velho, ele tem um trecho que ele chega pro pai e fala: eu faço tudo que você me pede, eu sou obediente em tudo.
e o pai não desmente ele. Então, se você fosse pegar uma lista de pecados, o mais novo tinha muito mais pecados do que o mais velho. Só que o mais velho estava perdido igualmente. Queria que vocês falassem para nós como que é possível isso. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar que quem faz essa diferenciação de pecado, pecadinho e pecadão é a gente, né? A gente tem essa tendência de achar que a consequência do pecado faz com que haja pecados maiores e pecados menores. Contudo, não existe tamanho de pecado, né? Pecado é pecado e ponto. Então, nessa ótica, veja, o filho mais velho, ele achava que tinha poucos pecados ou menos pecados em sua lista, exatamente porque na sua cabeça, acredito eu, a condição do irmão mais novo era de um pecado muito maior do que o dele. E quando a gente faz isso, a gente tem uma tendência a achar que a gente se auto-justifica, que a gente merece algo a mais do que a outra pessoa, por exemplo. A gente começa a achar que a gente está merecendo algo e a outra pessoa não merece. Aí, por exemplo, as pessoas elas começam a cair no grande erro, né? Alguns chegam a pensar assim, poxa, eu sou filho de Deus, mas por que o meu vizinho tem a condição de vida que ele tem e eu não tenho, se esse cara não serve a Deus? Você entende? E aí o cara ele acha que ele serve a Deus, mas ele está tão longe de Deus, ele está tão distante de Deus quanto o vizinho promíscuo, né? E aí essa condição de ser alguém abençoado, sobretudo financeiramente, nesse caso, não está atrelada a servir a Deus ou não. A gente acha, as pessoas acham que sim, mas não está. Então, eu acho que essa questão aí dessa comparação caminha muito por esse sentido, assim, de um achar que era mais digno do que o outro, porque o outro tinha pecados que na cabeça desse um eram pecados maiores do que esse um tinha. Então isso faz com que o outro pense assim, não, eu sou mais digno do meu pai, eu sou mais digno da herança do meu pai do que esse menino, do que esse irmão que vai embora e gasta tudo com as meretrizes. Eu nunca fiz isso. Olha que pecado que ele cometeu, eu nunca fiz isso. Mas em compensação ele está com o coração ali cheio de ódio, de amargura, desobedece o pai, né? Desonra o pai, e a desonra foi igual, né? Os dois filhos desonram o pai, a gente caminhou já nesses capítulos que os dois filhos desonram o pai. E é interessante também que o Keller fala que esse tipo de gente, essa ação do filho mais velho, essa ação do filho mais velho de não ter uma lista tão cheia, é como se na cabeça dele ou das pessoas que são assim, é como se todo mundo tivesse uma dívida, né? Como se Deus estivesse na posição de devedor dele. Eu faço tudo tão certinho, né? Pegando como exemplo o filho mais velho, igual ele mesmo fala, né? Eu trabalhei aqui a vida toda, só falta falar, igual um burro de carga aqui pra você, aí você nunca me deu um cabrito pra eu festejar. Então é como se o pai devesse a ele, porque ele é bom demais. Então a lista dele não tinha, entre aspas, né, tantos pecados, mas tinha, na verdade. Ele que não estava vendo, né? Porque ele era orgulhoso do quão bom ele era, igual o Vini estava falando, né? Quão bom ele sempre foi e que o pai tinha agora uma dívida eterna com ele. Ainda mais agora, quando recebeu o irmão mais novo de volta, né? Aí que essa dívida cresceu mais ainda. E foi esse mesmo orgulho que impede o filho mais velho, né, ou os fariseus, de se assentarem na mesa do banquete do amor de Deus, porque é muito interessante nos evangelhos que os fariseus eles tinham todas as provas necessárias para saber que Jesus era o Filho de Deus, mas se eles fizessem isso, se eles admitissem, eles teriam que admitir que eles estavam errados também. Eles teriam que admitir que um mestre que veio lá da roça de Nazaré estava certo, né? E eles errados, né? Então eles se agarram ao status e ao orgulho para não dar o braço a torcer, né? Tipo,
também eles se agarram a ser a nação, né, escolhida, não, que a gente é o povo, é o descendente de Abraão, a gente, é só a gente, não existe mais ninguém que precise. Sim, sim. Veio só pra mim e acabou. Pois é. E aí, eu acho interessante destacar também que o Tim Keller vai falar que eles sentiam remorso e se arrependiam também, né? Porém, o arrependimento deles era uma parada assim para eles falarem: olha, como eu sou crente, eu me arrependo, né? O arrependimento era fazer parte do projeto de autossalvação para controlar as pessoas, né? A gente vê hoje aquele muro das lamentações lá em Jerusalém, que eles ficam lá se lamentando e tudo mais. Eu acho que era algo bem parecido, né? A forma que eles oravam, né? Publicamente, Jesus fala: vocês gostam de orar em público e tudo mais. Então, até mesmo como é perigoso, né? Como o nosso arrependimento pode ser algo maligno, se o arrependimento for só para a gente aliviar a nossa consciência e a gente não se arrepender não só dos atos, da motivação dos nossos atos. O Tim Keller ele vai dizer assim, vou ler na íntegra aqui: para verdadeiramente nos tornarmos cristãos, também precisamos nos arrepender das razões por que fazemos qualquer boa ação. Os fariseus se arrependem apenas dos seus pecados, mas os cristãos também se arrependem do motivo que os leva à retidão. Pesado, né? Você querer ser bom só pra ficar bem na fita com as pessoas e com Deus. Essa parte de se arrepender, né, pelas boas ações, caraca, é pesado, né, mano? Porque já aconteceu isso lá na igreja, né? Tinha uma pessoa que ela se questionava, né? Por que ela estava tão doente, sendo que ela sempre era da igreja e tal, sempre tinha ido. Não é por você, né? Agora tá com doença porque você foi um mau cristão. Difícil, gente, tirar essa mentalidade, né, das pessoas. Pois é, teve uma parada, teve alguém que... eu não me recordo quem agora, a pessoa ficou doente, teve alguma coisa. Aí o nego foi falando, é porque você fez não sei o que. Acho que foi o carnaval. Não, viajei. O Covid veio porque o pessoal zombou de Jesus no carnaval, que não sei o que, sabe? É um negócio que realmente, como a gente vem falando nessa série, é a meritocracia, né? Deus, ele vai ser bom se eu for bom. E não é isso, é a motivação do coração, velho, do que você está fazendo. Você pode fazer o bem, mas com o coração cheio de maldade, né, cara? Sim, sabe o que acontece? A gente é educado desde pequeno, desde muito pequenininho mesmo, a ser meritocrata. A gente é educado assim, né? Por exemplo, mamãe e o papai chegam pro filhinho e diz assim, ó: se você se comportar bem no final do ano, no Natal você ganha presente, entendeu? Então, desde pequeno a gente escuta isso. Não, se você se comportar, se você merecer, no seu aniversário você vai ganhar presente. Ou então, só, se você se comportar nessa semana, você vai merecer passear. A gente cresce assim, desde pequeno a gente é educado assim. E a gente acaba levando isso para a vida, sobretudo na vida cristã, porque a gente chega, a gente se converte, a gente vai para o relacionamento com Deus e acha que Deus é igual ao nosso papai e à nossa mamãe. A gente quer falar para Deus assim: Senhor, papai, eu me comportei o ano inteiro, agora eu quero um presentinho de Natal, eu mereço um presentinho. Entendeu? Então a gente acaba se comportando dessa forma, né? Então por isso que acontece muito essa questão, né? Essa questão aí do filho mais velho pensar dessa forma. Você vê que é uma outra cultura, é um outro contexto, mas que é muito atual pra gente, entendeu? É por isso que a gente vai ver aí muitos crentes antigos de igreja ficarem muito chateados porque ficaram doentes, porque passam por um perrengue financeiro, por exemplo, porque acham que Deus não pode permitir que isso aconteça com eles, porque eles se comportaram direitinho. Papai e mamãe ensinou que quando a gente se comporta direitinho, a gente tem aquilo que a gente quer, né? Será que Deus vai ser pior do que meu pai e minha mãe, né? Mentalidade, nossa. Lembrei daquele famoso pastor que falou que se você dá dízimo, Deus tem a obrigação de te abençoar. Pois machucou isso aí. Ai. Daí é interessante continuar nessa análise
que Jesus fala, né, da parábola de Jesus, a questão cultural ali, que Jesus ele vai colocar que o irmão mais velho não agiu como o verdadeiro irmão mais velho deveria ter feito, né? O menino foi lá e falou, pai, quero minha parte da herança e tal. E aí o irmão mais velho tinha um papel ali para fazer. Eu queria que vocês falassem do que o verdadeiro irmão mais velho deveria ter feito naquela situação. Que o menino foi lá, pediu a herança dele, foi embora. E o irmão mais velho, culturalmente, tinha um papel ali a cumprir. Queria que vocês falassem um pouco desse papel que o verdadeiro irmão mais velho deveria ter feito, que ele não fez no caso, né? Na verdade, assim, na verdade não. O que eu entendi do livro, né, é que fala que a verdadeira atitude do irmão mais velho deveria ter sido de ir atrás desse irmão, né? De salvar, entre aspas, né? Esse irmão, de dar a própria vida por ele. Pai, meu irmão foi embora, mas eu vou caçar ele agora. Eu sei que ele levou o dinheiro e deve ter gastado tudo já, mas se for preciso eu trago ele de volta com o meu dinheiro mesmo, porque eu vou mover céus e terra para achar meu irmão. Deveria ter dado a vida dele para resgatar esse irmão dessa loucura que ele deu, né? Essa doideira que bateu na cabeça dele de ir embora. A verdadeira atitude do irmão mais velho deveria ter sido essa, de ir atrás dele, de buscar esse irmão mais novo e convencer de que ele estava errado, né? Acho que foi isso que eu entendi. E ele fala até de um cara, né, da guerra. Vocês viram isso? Vocês lembram? Do Vietnã, o irmão parou de mandar notícia, foi pra guerra do Vietnã, e o cara parou de dar notícia. Aí o irmão mais velho se alistou e foi pro Vietnã atrás do seu irmão, né? E ele era chamado de o irmão, né? Porque ele estava atrás do irmão dele. Aí o Tim Keller usa essa história para ilustrar o que esse irmão da parábola, né, que ficou se achando aí o bonitão, o perfeitão, o que ele deveria ter feito, né, nessa situação. Eu ia abrir aqui justamente para a gente poder, a Leia disse, né, para a gente discutir isso sobre o papel desse irmão mais velho, porque o que acontece? Naquela cultura, o irmão mais velho ele era preparado para assumir o lugar do patriarca, o lugar do pai. Por isso que ele tinha essa missão de ir buscar, por exemplo, os mais novos, caso acontecesse, né, desses mais novos se perderem. Então, aquele irmão mais velho, ele estava, pela sua cultura, sendo preparado para, em algum momento, assumir aquela condição de chefe da casa. Se o pai morresse, ainda que a mãe estivesse viva como uma matriarca, aquele filho mais velho seria o chefe da casa, num processo muito natural que aconteceu com o pai dele. Não sei se o pai dele tinha irmãos, provavelmente tivesse, porque as famílias tinham muitos filhos, né, muitos irmãos. Então, naquela condição, ele era alguém preparado para assumir o papel do pai. Só que percebe-se que o coração dele, apesar dele ter essa condição, estava muito aquém de alguém que deveria estar preparado para assumir o papel daquele pai. Entendeu? Então, por exemplo, se aquele pai morre naquele momento ali, de fato, ele estaria bem perdido, assim, porque ele assumiria o papel do pai, ele já começaria fazendo tudo errado, né? Parece que ele não aprendeu nada com o pai dele, né? Então, ele tinha essa missão justamente por isso, porque como filho mais velho, ele iria assumir essa condição algum dia da vida do pai, e aí por isso que ele tinha essa missão, né? Ele teria que ter feito isso, de zelar pela honra da família, porque assim, o filho mais novo, ele desonra a família, né? E aí o filho mais velho tinha que ir atrás porque ele já tinha que aprender a zelar pela honra da família. Eu lembro do Absalão, que não é o filho mais velho, mas ele vai zelar pela honra da irmã dele, Tamar. Se eu não estou enganado, esse texto está em 1 Crônicas, agora não estou lembrado bem, texto, 2 Samuel 13, eu acho. Sim. Isso. Ele vai defender a honra da irmã, não era só porque era irmã, né? Lógico que era porque era irmã, mas era porque ele era o mais velho o irmão mais velho dessa irmã, e ele tinha que zelar pela honra dessa irmã, entendeu? Quando esta foi violentada pelo meu irmão.
Então a gente tem esse contraponto aí, né? Que o filho mais velho, ele teria que ter aprendido isso, mas ele não aprendeu, né? Cara, eu vou viajar um negócio aqui, e se for heresia, os ouvintes aí podem me xingar ou podem me corrigir em Cristo aí, até mesmo Vini e Aleia. Jesus era o irmão mais... Corrigir em Cristo, me disciplinar aí, né? Jesus era o irmão mais velho dos seus irmãos lá, né? De Maria e tudo mais. A gente percebe que em algum momento da história José morre, porque ele não aparece mais na narrativa dos evangelhos, certo? Então, a gente percebe que o José morre. E, aqui eu tô viajando muito, eu nunca li nada sobre isso, e se você já leu, comente, dá um feedback pra gente. Jesus, ele só inicia o seu ministério com 33 anos, não é isso? Com 30. 30, né? E morre com 33. E a gente vê que, cara, Jesus, ele deve ter assumido ali essa responsabilidade que o Vini falou, né? Ainda mais naquela cultura que a mulher precisava de um filho para responder por ela, para sustentá-la, como a gente vê ali, né, na história de Ruth, né, e com Noemi e tudo mais. Então eu imagino que Jesus, cara, ele assumiu esse papel, né, nesse meio tempo que ele não inicia seu ministério. Eu acho que isso é importante para a gente também, né? Como a importância do filho mais velho nessa cultura, né? De assumir a família ali. E como esse filho mais velho da parábola falhou miseravelmente nisso, né? Vocês acham que eu viajei demais? Eu devo tirar isso? Não acho que viajou, não. Eu acho muito legal isso que o Vini trouxe. Eu não sabia sobre esse contexto histórico de que o filho mais velho, ele era preparado para assumir. Muito legal. Gostei de saber. E mais legal ainda que você trouxe, Guto, que realmente, né, Jesus era o filho mais velho e era cultural, né? Cultural, e também porque ele também era Jesus, ele tinha noção também de que ele também deveria cuidar da família, né? Será que rolou? Será que Jesus trabalhou na carpintaria? Deve ter feito muito móvel, fez muita armação de casa para sustentar Maria e os irmãos, será? Imagina, ensinando a carpintaria pro irmão dele mais novo. Vem cá, menino. O que eu fui vir pra terra, hein? Ensinar os outros carpintaria. Oh, Jesus, mas ficou torto. Aí Jesus passava a mão. Não, ficou torto não. Acertou já, Jesus. Cara, imagina. Doideira. Agora eu vou ficar viajando. 3 horas da manhã eu vou... O evangelho apócrifo do podcast. Legal que você falou de Jesus, né? Assumiu a carpintaria. Tem um filme de Jesus antigo aí. Não sei, é um filme, não é tão antigo assim, né? Uns remakes aí mais novos, né? De que, salvo engano, foi até o filme do Mel Gibson lá, porque Jesus tá lá na carpintaria lá, ele vai e faz a mesa. Eu ia falar disso. Se você não fala disso, eu ia falar disso. Ele chama a Maria e fala: olha, mãe, olha a invenção que eu fiz, é uma mesa. Aí a Maria chega assim e fala: não tá muito alta, porque contexto oriental, né, as pessoas comem sentadas no chão. Aí a Maria: não tá muito alta. Não, eu inventei um negócio revolucionário, uma cadeira. Desse jeito. Caraca, Mel Gibson zoou ali, hein? Brincou ali, hein, cara. Viajou. Mais do que nós aqui, né, cara? Outra coisa mais do que nós. Legal. Agora eu vou ficar pensando, de repente o pastor Marlon tem um livro que deve falar sobre isso. Ele sempre tem um livro. Tem um best-seller, né? Mais do que um carpinteiro. Não sei, não li ainda. Eu tenho aqui, comecei a ler, eu achei chato. Não continuei, mas me julguem. Aí você não chegou na parte da invenção da mesa. Não cheguei. Talvez por isso que eu achei chato o livro. Mais do que o carpinteiro, um inventor, um revolucionário, um comunista. Não. Rapaz. Mas aqui, você tava falando. Você tava falando, eu tava dando uma viajada muito legal, assim. Legal pra mim, não sei se pra vocês, né? Outra viajada. É porque quando a gente fala desse preparo do irmão mais velho para assumir o lugar, a gente percebe que Deus, através da Bíblia, na história da Bíblia, a gente percebe a revelação
progressiva de Deus, e a gente percebe como que esse filho ele vai ser revelado ao longo dessa revelação progressiva de Deus, né? O livro de Hebreus, capítulo 1, ele fala isso, que no princípio Deus falou aos pais pelos profetas. E os profetas, eles falavam de quem? Acerca de um Messias, de alguém que viria restaurar as coisas que eles esperavam por restauração. Nada mais era do que os profetas falando de um irmão mais velho que viria para resgatar a honra daquela nação. E aí, quando chega nos evangelhos, a revelação progressiva vem, né? As coisas vão acontecendo, e a gente tem a chegada desse irmão mais velho, né? Dessa revelação progressiva. Chegou esse irmão mais velho. Beleza. Aí o irmão mais velho, o texto de Hebreus continua dizendo que ele é o esplendor da glória do Pai ou da glória de Deus. Aí fala que esse filho, que é a revelação máxima, ele purificou os pecados, né? E depois de purificar o pecado, aí a gente percebe que nessa revelação progressiva, Jesus é a revelação máxima dessa revelação progressiva. A partir do livro de Atos, sobretudo do capítulo 2, a gente tem ali o derramamento do Espírito Santo, que é o próprio Deus dizendo para nós, olha, eu vou estar com vocês, né? O irmão mais velho veio, resgatou a honra, a dignidade perdida e disse, agora que houve o resgate, eu fico com vocês, para que esse resgate não seja perdido. E aí Deus ele se revelou progressivamente, ele se manifestou de 3 formas distintas, sendo esse único Deus, e na sua última forma da manifestação com o seu Espírito, em Atos capítulo 2, é isso que ele está querendo dizer para nós, olha, o irmão mais velho veio, restaurou tudo, e agora eu estou com vocês. Viajei, mas é isso aí, eu acho, né? Terra! Sensacional, sensacional. Então, Fogo e sangue. a Bíblia inteira fala desse irmão mais velho, que é o verdadeiro. Então a gente já desvendou aqui, né, quem é o verdadeiro irmão mais velho que paga o custo, paga o preço. E é interessante, o Tim Keller ele vai provocar no texto dizendo que muitos teólogos ao longo da história disseram que esse perdão do mais novo não teve um preço a ser pago. E aí, o que vocês acham? Teve preço? Qual foi o preço? Quem foi que pagou o preço? Essa pessoa pagou com boa vontade? Como é que foi? Ele coloca aqui que o perdão sempre tem um custo para a pessoa que o concede. Assim, quando a gente lê superficialmente a parábola, a gente pode até achar que não teve um custo mesmo. Pode parecer assim, nossa, recebeu ele de bom coração e pronto, acabou. Fim da história, feliz para sempre. Depois de tudo que ele fez, depois que pisou e sapateou em cima do pai, o pai trouxa recebeu ele de volta. Mas teve um preço, né? Assim, o que o livro traz pra gente é que, sim, teve um preço. Eu não sei se eu entendi direito. Então vou deixar pro Vini falar qual que foi o preço. Me deixou na podre, né? Não, porque ele fala sobre... Porque assim, o que eu esperava entender, e eu não sei se eu entendi de fato, é que assim, parece que ele fala que foi um preço literal de dinheiro do irmão mais velho, né? Porque agora que a herança foi dividida, o pai já não tinha mais nada. Era como se o pai estivesse dizendo as custas dos filhos agora. E aí, quando esse irmão mais novo volta, o que ele gastou ficou no prejuízo. Então, agora, o que era do irmão mais velho, que estava sendo dividido ali com o pai, agora ia ter que dividir de novo por causa do outro menino. Isso aí. Então, assim, eu entendi que assim, o preço foi material, mas o que eu estava precisando, estava querendo ver era assim, um preço meio que espiritual. Não sei se é dessa forma que vocês conseguem entender. Entendo. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? A Jesus mostra para eles que o perdão custa caro. O perdão não é gratuito, né? Jesus disse para ele, 7 vezes? Não, 70 vezes 7, né? Então, o perdão, ele custa.
naquele contexto, né, o Tim Keller trabalha essa ideia da redivisão dos bens, só que a gente não pode esquecer que essa redivisão dos bens, naquela cultura, naquele contexto, era a redivisão da vida. Lembra que a gente discutiu que a terra era a bios, que eles tiravam o sustento da terra e que aquilo significava a vida deles, né? Então, quando a gente lê assim o capítulo isolado, a gente até pode pensar que o Tim Keller está falando de algo realmente que é material, só que lá atrás ele falou que essa herança era algo imaterial, porque a terra era a bios ali, era aquilo que significava a vida deles, eles tiravam sustento dali. Então, custa a própria vida, entende? Custa a redivisão da própria vida, é como se ele estivesse sangrando a própria carne para poder redividir tudo para os filhos. E aí, eu tenho lido um pouco do escrito de Hebreus, assim, que é bem teológico, né? E lá o escritor de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, ele diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Você vê que uma coisa se completa com a outra, né? Então, assim, o preço desse perdão, de uma maneira muito simbólica, foi o sangue, porque essa redivisão significava ali o corte da carne mesmo, o corte da vida, né? o corte no sangue. Ou seja, não custou só pro irmão mais velho, né? Custou pro pai, a própria vida do pai ali, né? O pai estava sangrando, sofrendo nesse preço, e Jesus consegue fazer um negócio que é assim, sensacional, que ele consegue apontar esse irmão mais velho como um irmão mais velho aquém, que não consegue cumprir esse papel, né, de verdadeiro irmão mais velho. Ele mostra o pai amoroso que paga o preço da sua própria vida, ele dá de si mesmo, e ainda mostra o irmão mais velho como insuficiente, né? Como a gente precisando de um verdadeiro irmão mais velho. Eu imagino os fariseus entendendo aquilo ali, cara. Que eles não, sei lá, como que não passou no coração deles, né? Que não passou ali na cabeça deles, se eles realmente entenderam, se eles eram tão maus assim, ou se eles eram burros, não sei como definir os caras, né? Eu acho que eles entenderam, sim, e acho que entenderam e ainda continuaram com raiva, né? Nossa, como é que ele vem aqui e insulta, tipo, a cultura, né? Não, esse irmão mais velho não pode existir, porque ele deveria ter ido restaurar a honra da família, né? Eu imagino eles assim, não, mas qual o problema desse irmão mais velho? Eu até gosto dele. Eu até me identifico. Eu acho que eles saem até ofendidos, cara. Porque quem entende, se o fariseu tá ali e ele entende, o cara sai ofendido. Sai ofendido. Né? Pô, esse cara tá falando de mim. Esse cara tá falando de mim em código aí. Eu vou matar esse cara. E acredito que deve ter sido dessa forma, né? Porque depois eles tramam matar Jesus, né? Sim. Então acho que eles saem, em vez de saírem reflexivos para uma mudança de vida, eles saem ofendidos. Eu acredito que Jesus sabia que eles sairiam ofendidos, só que Jesus não perdeu a oportunidade de mostrar que naquele contexto todos estavam errados. O único que estava certo ali era o próprio Jesus. E era o único que estava sendo acusado de estar errado. Tanto que a parábola termina com um convite amoroso do pai para esses irmãos mais velhos e se sentarem na mesa do banquete, né? Então, o amor de Jesus é algo sem comparação. Eu queria deixar aqui uma citação na íntegra para a gente já caminhar para o final, daí cada um faz as suas considerações finais, né? Porque Jesus ele vai pegar os dois caminhos, vai falar que os dois estão errados, mas em tantos momentos a gente nessa série a gente se identificou ora com o irmão mais velho, ora com o irmão mais novo, e Jesus ele vai oferecer um caminho bem diferente. E eu queria deixar essa citação do Tim Keller até para você que talvez fica desesperado, talvez você está se achando um fariseu, talvez você está se achando um amante das meretrizes aí da vida, né? E o Tim Keller diz o seguinte:
Jamais deixaremos de ser irmãos mais novos ou irmãos mais velhos enquanto não reconhecemos nossas necessidades, enquanto não descansarmos pela fé e enquanto não admirarmos a obra de nosso verdadeiro irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele vai dizendo isso, completando uma ideia de que como que eu sei que Cristo está trabalhando em mim? Quando eu começo a reconhecer como eu sou ruim, como eu começo a reconhecer como eu sou fraco, pecador miserável, né? E a gente precisa se deparar com a nossa fraqueza e também se lembrar e olhar para o verdadeiro irmão mais velho que pagou o preço para nós, né? Enfim, isso daí. Então, muito legal esse recorte que o Guto traz, assim, e a gente precisa pensar muito, assim, na nossa real condição, né? A gente não tem que ser irmão mais novo, porque o irmão mais novo errou. A gente também não tem que ser irmão mais velho, porque o irmão mais velho também errou. A gente precisa ser, ou vou usar filho mais novo e filho mais velho, né? Porque o irmão mais velho é Jesus, né? No caso, a gente precisa ser filho arrependido, né? Porque o garoto mais novo, eu falo garoto, mas eu não sei nem se era um garoto, né? Ele se arrepende. O irmão mais velho, o filho mais velho, fica muito em aberto ali. A gente não sabe como acaba a parábola. Eu já li essa parábola nesse último ano aí, mas inúmeras vezes às vezes eu fico muito chateado com Jesus, assim, porque ele não fecha a parábola. E eu queria muito saber se esse filho mais velho, ele se arrependeu. Porque se ele se arrepende e entra, a gente vai até trabalhar isso no próximo episódio, né? Se ele se arrepende e entra, cara, tá tudo certo, né? Tudo certo, a família tá de boa. Então o que a gente precisa fazer é ser filho arrependido, sabe? Compreender que com Deus não tem meritocracia, né? A gente não merece nada mesmo. Compreender que esse irmão mais velho, ele sangrou, ele literalmente para nos redimir, para nos buscar, né? Para nos dar redenção. E a partir do momento que a gente começa a pensar nisso, a gente começa a viver melhor como ser humano, como cristão, sabe? Aí a gente tem as mazelas da sociedade que nos cerca, e quando a gente vive melhor como cristão, como ser humano, a gente consegue ser resposta para essas mazelas, a gente consegue ser resposta dentro de uma sociedade violenta, dentro de uma sociedade corrupta, dentro de uma sociedade promíscua, a gente consegue ser resposta para essas pessoas. Eu achei muito interessante quando ele fala que Jesus é o irmão mais velho, né? Eu nunca tinha pensado assim, eu descobri muitas coisas nessa leitura e nesse episódio. Muito bom. Eu espero que os ouvintes também aprendam bastante igual eu. Porque eu sou a representatividade do povão que ouve esse podcast. 3 pessoas. Né? Ai, sabe sim. Sabe sim, a Léa tá escondendo o jogo. A Léa tá escondendo o jogo. Pois é. Mas aqui, Léa, você sabe quando que eu me sinto assim? Quando o Marlon participa do... Eu fico assim, gente, que isso? Eu me sinto um ser ignóbil, velho Marlon. Tem hora que ele fala uns negócios que eu também fico, meu Deus. Fico aprendendo muito. Eu gostei muito de aprender sobre isso de Jesus como nosso irmão mais velho, né? O verdadeiro papel do irmão mais velho. E eu acho que a gente tem que, além de aceitar, aprender esse verdadeiro papel do irmão mais velho, né? Que Jesus fez por nós, se ofereceu, se entregou por nós. É também aceitar esse amor que o Pai nos recebe, né? Assim como Jesus tratou os fariseus, ele não foi fariseu com os fariseus, ele não foi orgulhoso com os orgulhosos, mas ele tratou com amor, ele fez assim como o Pai fez nessa parábola. Olha, o banquete está posto, a mesa está posta, a mesa está preparada, a gente precisa festejar porque alguém estava morto. Vem, vamos entrar, meu filho, e vamos se alegrar. Receber esse amor, né? Receber esse pai que se entrega, que se expõe para receber um filho que rejeitou ele.
E que a gente tem essa humildade, né, para receber esse amor, aceitar esse amor de Jesus, que é difícil pra gente, né, aceitar que ele nos ama incondicionalmente, mas ele nos ama. E não ser fariseu, de achar que a gente está melhor, em uma posição melhor, ou só porque alguém falou uma verdade na nossa cara, tramar e matar ele. Não vamos fazer isso. Verdade. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. A gente caminhando pro final já nesse episódio especial, né? Dessa série tão querida por nós, do Deus Pródigo, que tá chegando ao fim já. Tem mais um episódio só, né? Ou 2, se eu não me engano. São 7 capítulos. 7, então tem mais 2. Então acho que tem mais 2. A gente vai ver se a gente faz 1 ou 2 episódios aqui, né? Chamar. Tem, Guto. Ah. Não, legal é que quando a gente sentou para discutir, gravar o episódio de Deus, os episódios de Deus Pródigo, a gente fala assim, dá para fazer em 3 episódios, a gente divide aqui e tal, já saiu o dobro. Lê do engano, né? Lê do engano. Pois é, cara. E tentar fazer o próximo, chamar o Pastor Marlon também, pra gente ficar se sentindo desse jeito aí, que os meninos falaram aí, né? João Marcos também, puxa vida, João Marcos, ele queria muito fazer esse episódio, ele fez referência desse episódio em uns 2 outros, né? Mas, Deus quiser, a gente vai estar junto aí antes do ano acabar. Tô querendo soltar dezembro, finalizar o Deus Pródigo, viu, gente? Para ano que vem a gente iniciar uma outra série, tá bom? E é isso, gente. Vamos despedir dos nossos ouvintes. Então, gente, fiquem com Deus. Beijo nas crianças. Fui! Um beijo no seu coração. Espero que vocês gostaram, gente. Um abraço no seu coração.